Vamos, vamos falar de uma coisa que infelizmente está ficando cada vez mais comum hoje, né? O cara dormiu com uma garota, ela engravidou, solução para isso, aborto. Quando você faz isso, tô falando a nível espiritual, tá? A nível espiritual, é uma morte. Você derramou o sangue inocente. Então, naquela hora, você abre uma porta para que espírito de morte entrem na sua vida e influencie de alguma forma. Como é que o espírito da morte pode influenciar? Ele pode trazer esterilidade sobre aquele casal. Para o homem, tem uma consequência maior, né? Geralmente, os filhos que ele aborta são os primeiros filhos que ele teve na vida. Então, a Bíblia chama os primogênitos de primícias da virilidade. Então, espiritualmente falando, você pega seus primeiros filhos, as primícias da sua virilidade e entrega para o espírito da morte. Resultado, a sua virilidade fica atrelada ao espírito da morte, e aí você vai ver que esses homens vão ficar impotentes, tem essa tendência de ficar impotentes a longo, não tão tarde assim, digamos, né? Ah, morte de sonhos, morte de projetos, Então o cara vai aquele doenças cara sem que pode entrar numa explicação. depressão, ficar de cama, sem Depressão pra motivação. gente é caminhando pra morte. Ele tá olhando pra morte. Ele tá atrelado à morte, né? Hum, Ah, doenças sem explicação, crianças que não conseguem ver a vida, né? Abortos espontâneos, aquele câncer daquela mulher de 40 e poucos anos, quando você vai ver, tem uma porta de câncer, de morte, de aborto lá atrás. Então, assim, é prejuízo para ele e para todo mundo que vem depois. caraca. E outras, vamos lá. Coisas mais simples, assim. Às vezes o cara nunca. Não Esse é o caso abortou e tal. extremo, né? Sim, sim, Caso extremo, eu acredito que a maioria das pessoas nunca fizeram isso, sim. né? Mas coisas mais simples. Às vezes, por exemplo, emprestei dinheiro para um amigo que usou o dinheiro para fazer alguma coisa. Sabe essas coisas do Ah, cotidiano ali que você aí, fala, cara, eu não sabia que eu tava fazendo nada errado ali. pois Sabe é, esses erros? seu dinheiro, o dinheiro é uma moeda de troca no mundo espiritual. Isso é muito importante. O dinheiro é quase que um ser vivo, né? E é uma semente. Então vamos lá. Como é que você ganha dinheiro? Você trabalhou, você colocou seu tempo de vida e você ganhou dinheiro. Então, aonde você coloca o seu dinheiro é uma semente que representa a sua vida. Por isso que você vai ver qualquer religião que for, ela vai te pedir algo que vai custar o teu dinheiro. Por quê? Para atrelar tanto a sua energia financeira como a sua vida. Então, tudo que representa a vida é moeda de troca no mundo espiritual. Sangue é moeda de troca. Então, você vai ver alguns lugares que vai precisar de sangue. No nosso caso, o sangue de Cristo nos comprou, né? Então, foi a moeda de troca para me comprar. Ah, então, o dinheiro é isso. Então, às vezes, você coloca o seu dinheiro numa terra que não é boa. E aí é um perigo muito grande. Por quê? Porque, sei lá, você tá vendo um cara aqui, o cara às vezes tá passando. Uma coisa mais simples, o cara tá passando necessidade. Você vai lá na boa intenção, ó, toma aqui, tanto aqui para te ajudar. Depois, quando você vê, cara, não sei o que aconteceu, minha vida parece que travou, o cliente não fecha mais, parece que o dinheiro não tá rendendo, bateu o carro, perdeu o relógio, perdeu o celular. Quando você vai ver, caramba, o que que você fez de diferente? Coloquei meu dinheiro numa terra que não era boa. Porque às vezes aquele cara lá, ele tá daquele jeito, passando por aquela necessidade, porque ele fez coisa errada. Ele tá passando por uma disciplina espiritual. Então é como se você se metesse numa Num. arena que não é sua. Hum, O cara tá apanhando, é igual o filho que vai se meter na correção do pai contra o irmão. E aí apanha os dois. sim. Caraca. Então você tem que ter cuidado aonde que você coloca o seu dinheiro. Pra gente, o que que é terreno? Terreno são pessoas, né? Então você vai colocar numa igreja, veja quem é a pessoa que está por trás, né? Porque ali é um terreno, tem que ver se aquele terreno é um terreno bom e tal. E a gente teve um caso no Moriá, lá em São Luís. A mulher estava com a vida completamente travada. O marido deixou ela com um carro, um Fiesta de 7 anos que mais deixava ela na mão do que outra coisa. O apartamento ela estava para ser despejada. Ela trabalhava, mas o chefe não deixava ela pagar as contas, né? E aí, quando ela foi fazer o mapeamento, ela viu que ela tinha emprestado dinheiro para uma amiga, a amiga tinha comprado um remédio para abortar. Então, ela linkou o dinheiro dela com o espírito da morte, E sem ela saber. sem ela saber. Fizemos a remoção, né? A gente vai entrar nisso e tudo. Cara, um mês ela foi contemplada no consórcio que ela estava participando, trocou de carro. 2 meses depois ela mudou de emprego. 3 meses depois ela conseguiu ser sócia de uma... Não, 6 meses depois ela conseguiu ser sócia de uma loja
numa avenida super bacana que tem lá na cidade. Cara, esse é o mundo espiritual. Caraca. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, né? Então, vou falar uma coisa polêmica aqui, posso? Pode. Galera, Vamos lá. vocês querem ouvir uma coisa polêmica? Fala uma coisa polêmica. Tô falando aqui com todo amor e carinho, tá? E respeitando as visões diferentes. Quando a gente fala teologia da prosperidade, a gente lembra daquela galera que vende a fé, Sim. né? Que Vai comprar o feijão e vai pro céu e não sei o feijão e tal. Eu não tô... Infelizmente, o termo é bom e ficou atrelado a uma prática ruim. Entendi. Então, eu sou a favor do termo. Por quê? Meu pai é rico, cara. Meu Deus é rico. Eu não fiz aliança com Deus de pobreza. Eu fiz aliança de prosperidade. Então, a minha teologia é da prosperidade, tem que ser. Eu vim do céu. No céu não tem escassez, não tem necessidade. Vou fazer uma teologia de pobreza? Não existe isso. Para mim, teologia de pobreza não existe. Existe teologia de prosperidade. Agora, infelizmente, o tempo ficou atrelado a práticas que não são bíblicas. E isso aí que a gente tem que dividir. E existem... Vamos lá, a gente falou um pouquinho da parte ruim, vamos falar da parte boa. Existem coisas que eu posso fazer na minha vida que vão abrir portas espirituais para que eu tenha mais prosperidade? Com certeza. O quê? Por exemplo, o que eu recomendo, cara? Primeira coisa, vi que eu coloquei meu dinheiro no que eu não devia. Lembrando que toda vez que você coloca o seu dinheiro naquilo que não devia, o seu dinheiro ele entra numa economia. Então vamos lá. Eu fui na igreja, eu coloquei o dinheiro ali numa causa. Não é só que o meu dinheiro entrou ali na conta da igreja. Meu dinheiro entrou na economia do céu. Ele vai ajudar nas contas do reino. Agora, quando eu vou num lugar e eu compro algo que não é de acordo com os princípios de Deus, o meu dinheiro entrou naquele reino lá também. Entendi. No Império das Trevas. Então, a primeira coisa que eu faria, cara, cheguei agora, quero fechar minhas portas, primeira coisa que eu preciso aqui é ajeitar minha vida financeira. Faça uma oferta de remissão. O que é oferta de remissão? Oferta de remissão é, Deus, eu entendi que eu coloquei o meu dinheiro naquilo que não era bom. Eu desonrei, eu peguei o dinheiro do trabalho que o Senhor me deu, porque tudo que nós temos foi Ele que deu, e coloquei numa coisa que não é boa. E agora eu quero fazer uma oferta com um propósito, com uma intenção de fazer uma remissão da minha vida financeira, zerar a conta. Então, não é uma oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado foi Jesus Cristo que fez. É uma oferta de remissão das consequências disso. Isso tem várias bases bíblicas, né? Que aí eu estou falando da parte prática, né? Porque a gente não tem tanto tempo assim. Mas é isso. Aí você faz a oferta de remissão. A oferta de remissão ela tem que ser entregue na mão de um... Em mão é jeito de falar, pode ser com transferência, enfim. Sim. Mas tem que ser em alguém que vai entender o que você está fazendo, vai orar sobre você, desligando a sua vida financeira do reino das trevas e ligando ao reino de Deus. Então não é o Isso dízimo. é fantástico. Não. Dízimo é o quê? 10% daquilo que chega na minha mão. Então, você tem um salário lá de 10 mil, R$1.000, você vai colocar dízimo, tá? Que são as primícias. Também é uma coisa que tem muito preconceito hoje. Infelizmente. Cara, mas o dízimo é tão importante. É. Primeira coisa que o dízimo faz é tirar de você a mentalidade de pedinte. Então ele começa a alterar a tua crença de identidade. Porque a maioria das pessoas diz que não vai dar o dízimo porque, cara, como é que eu vou dar? Eu que preciso receber. Então a primeira coisa que você chega numa igreja é dizer assim, não, você tem para dar. Ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Você já começa a alterar a sua mentalidade. Cara, eu sou doador, só doa quem tem. Então isso para efeito de crença, aí a gente entra no mundo emocional, tem um impacto muito importante. Segunda coisa que você está consagrando, né? Você está pegando uma parte para consagrar o todo. Então as tuas finanças elas ficam abençoadas. E a terceira coisa é que você está devolvendo. Ninguém dá dízimo, você devolve o dízimo. O dízimo não é seu. E a Bíblia tem um termo muito claro para quem não faz isso. Ladrão de Deus. É a Bíblia que fala, não sou eu. Caraca. Deus aparece para o povo e diz assim, vocês me roubam. E vocês me perguntam, quem me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Então assim, se eu fosse você, roubar um ser humano já dá BO. Imagina roubar Deus, né? Então é bom não... Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do VerdadeCast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.